de Miller. Miller demonstrou, juntamente com Harold Urey, em 1993 a 1981, você vê que 81 é uma condição muito longe em termos de história científica, não é muito longe, que nas condições da Terra primitiva, compostos orgânicos, os aminoácidos, poderiam ter se formado a partir de compostos inorgânicos, águas e gases. Então, aí, por que há tanta diversidade de organismos no mundo? Por que há tantas espécies de animais? Tantas espécies de vida no mundo? Nós temos aqui também duas teorias, né, que vai explicar a diversidade de organismos no mundo. A primeira é o fixismo, que é o criacionismo, nós já falamos dela, né? Acreditava-se que os seres vivos se mantinham idênticos mesmo após sucessivas gerações, ou seja, os seres já nasceram da forma que são atualmente, é a teoria criacionista, e a evolução, que as espécies se modificaram com o passar do tempo, podendo gerar novas espécies, aumentando a diversidade da vida. E uma das principais evidências da evolução, né, é o registro fóssil. E as espécies elas sofriam evolução ao longo do tempo. Né? O fixismo existe, a gente fala sobre ela, mas é uma questão muito ligada ao criacionismo, que é supremo, se sobrenatural, que criou todos os seres vivos que existem. Bom, as evidências fósseis nos levam a acreditar na evolução científica, não a evolução religiosa, mas a evolução biológica científica. Fóssil, do latim fossile, significa escavado, tirado da terra. É qualquer vestígio, pegada, toca, fezes, parede de cavernas ou resto de seres vivos que viveram no passado e foram conservados ao longo. Fezes, aqui nós temos fezes fossilizadas de um réptil. Né? Pode ser lá um dinossauro, qualquer coisa parecida. As fezes ajudam os paleontólogos a descobrir o tipo de alimentação do animal que as produziu. Em alguns casos, permitem também estabelecer algumas cadeias alimentares do passado. Nós temos aqui uns pesquisadores, os paleontólogos, né, analisando o filhote de mamute, que viveu há cerca de 37 mil anos e foi preservado nas geleiras da Sibéria. Ele está todo sequinho, né? E nós temos aqui também uma resina natural fossilizada, conhecida como âmbar. Essa resina foi produzida há milhões de anos por plantas semelhantes aos pinheiros atuais. Ao escorrer, né, a substância dela pelo tronco, ela conseguiu aprisionar esse inseto aqui. Essa é uma gravura que a gente costuma ver muito por aí, né? Ao longo do tempo, a resina perdeu água e sofreu transformações químicas que deram origem ao âmbar, e o fóssil da imagem foi formado há 45. Nós temos aqui também a parte que fala sobre a evidência da evolução biológica. Essa questão aqui, esse mesmo desenho, vocês vão encontrar aí no livro de vocês, na página 28, as evidências da evolução biológica. Ele fala aí da embriologia comparada. A princípio, as comparações serviam apenas para a classificação dos seres vivos, que é chamada de taxonomia, né? A ciência que classifica os seres vivos. Com o passar do tempo, foram observadas, através de comparações anatômicas, semelhanças significativas entre seres vivos muito distintos, comprovando dessa forma graus de evolução e parentesco entre algumas espécies. Essa embriologia comparada que está aí, meus amados, ela é um tipo de órgão bestial que nós chamamos de estrutura homóloga. Por que estrutura homóloga? Esse pauzinho verde aqui, ó, sofreu modificações de acordo com a função que essa espécie tem na natureza. O ser humano aqui, ó, é o braço, o polegar opositor aqui, que dá grandes habilidades ao ser humano. Nós temos aqui, né, as perninhas do cachorro, dá grande mobilidade para eles. Nós temos aqui já ela no morcego, que é outro tipo de mamífero, né, um mamífero voador, que ele já usa essa estrutura para voar. E já na baleia aqui, que é outro mamífero, né, nós temos aqui essa mesma estrutura
para que ele possa nadar. São estruturas, aparentemente com funções diferentes, mas que elas vieram da mesma origem embriológica. Daí ela é chamada de estruturas homólogas. Nós temos também as estruturas análogas, que são estruturas de animais que têm uma função parecida, mas que vêm de uma embriologia diferente. No caso aqui, as asas do morcego, ela é similar às asas de uma ave, porém, eles tiveram uma embriologia totalmente diferente. Né? As aves usam para voar, ele também, mas ele veio de uma outra embriologia. Assim, as asas do insetozinho com as asas da ave também tem a mesma função, voar, porém a embriologia é diferente. Isso vocês vão ver aí na página 28 do livro de vocês, ok? Essa explicação bem... A evidência da evolução biológica, é isso que nós estamos falando agora, né? Um passadinho aí atrás, tá? Falando no instante. Comparando a estrutura óssea dos membros anteriores de vários mamíferos, é possível observar uma notável semelhança anatômica, evidenciada na figura pela coloração correspondente dos ossos, adaptados a diferentes funções. Esses membros possuem características herdadas de um ancestral comum. Elas vêm do mesmo ancestral, porém têm funções diferentes, né? Sendo uma evidência anatômica da evolução biológica. Agora, essas duas. Então, nós temos aqui as principais teorias da evolução e os seus principais defensores. Nós temos aqui Jean-Baptiste de Lamarck, nós temos Charles Darwin e nós temos Alfred Russel Wallace. Esses três cientistas, eles propuseram importantes teorias para tentar explicar a evolução das espécies. Nós temos aqui a lei do uso e desuso, que é defendida por Lamarck. O uso de determinada estrutura poderia ocasionar seu desenvolvimento e o desuso sua atrofia. E a transmissão desse uso ou de desuso transmitida para as características dos seus filhotes, da sua prole. Né? A transmissão das características adquiridas. As características adquiridas ao longo da vida de um organismo passaria para a sua. E aí ele tenta explicar através disso. Né? A necessidade de se proteger no ambiente faria com que os bois e as vacas desenvolvessem chifres. As cobras, em seu caminho evolutivo, podem ter tido pernas. Devido à falta de uso, esses membros teriam atrofiados até desaparecer. E ele fala que os descendentes desse cachorro, que teve seu rabo cortado propositalmente, uma amputação, por exemplo, nasceriam com o rabo normal. Né? Quer dizer, nasceria os filhotes dele, também nasceria já sem o rabinho, porque ele foi cortado. Então, essa teoria não muito, na verdade que ela tem muito sua importância. Ele dá como exemplo aqui, ó, um fisiculturista com seu filho. As características adquiridas pelo pai não são passadas a seus filhos, como previa Lamarck, né? E as doenças que ele adquirir pelo ambiente não vai passar para o filho dele, obviamente, né? Só se for alguma síndrome. Porém, né, doenças adquiridas ele não vai passar para o filho. Muitas vezes não passa. Dependendo da doença, né? Também. É isso. Mas aqui ele exercitou, ele usou muito a musculação dele, se desenvolveu. Isso não vai fazer com que o filho dele também nasça com a musculatura toda desenvolvida como a dele, não. Então, essa é um impasse da teoria. Bom, a outra teoria é a teoria de Charles Darwin. Charles Darwin ele falava da seleção natural. As modificações sofridas pela espécie ao longo do tempo são resultado da seleção natural. Os melhores são selecionados, eles vivem e se reproduzem dando descendência fértil. Né? Então, a seleção natural garante aos seres vivos os mais aptos, maiores chances de sobreviver e se reproduzir e transmitir essas características que tornou ele forte para seus descendentes. E os menos aptos tendem a ser extintos. Então, nós vamos ter vários exemplos. Aqui nós temos um camaleão, a Brookesia stanfi,
mede cerca de 10 centímetros, características, aumenta a sua chance de sobrevivência nesse ambiente, já que ele se camufla no chão da floresta. O formato e as cores do corpo desse animal são resultados da seleção natural. Se ele for para um ambiente verde, ele fica todo verdinho. Ele tem capacidade de fazer isso. Essa capacidade que ele tem é uma capacidade que faz com que ele consiga sobreviver mais do que outros animais. Da camuflagem. A viagem de Darwin. O naturalista Charles Darwin sempre gostou de estudar os animais de natureza. Na infância, colecionava besouros e outros insetos. A curiosidade sobre os seres vivos levou Darwin a fazer uma viagem que durou quase 5 anos. A expedição do SMS Beagle deu a volta ao mundo e parou, inclusive, no Brasil. Mais para frente sobre isso aí. Lá na frente tem. Esquema de seleção de bactérias resistentes a antibióticos. Exemplo de processos evolutivos. Né? Aqui nós temos várias espécies de bactérias, ou vários tipos de bactérias, que vocês queiram. As azulzinhas, as escurinhas, a cor de rosinha, a amarela. Aí você vai ver aqui, a aplicação de antibiótico fez com que todas as coloridinhas, azuis, rosinhas e azuis escurinhas, não resistissem ao antibiótico, mas as amarelinhas conseguiram sobreviver. Lógico que elas estão mais adaptadas, elas vão reproduzir, ter descendentes, né? Esse descendente fértil, que vão gerar mais novos descendentes. Se você tornar a aplicar aquele mesmo antibiótico aqui, elas aqui não vai surtir nenhum efeito, elas vão continuar vivas, porque elas conseguiram se adaptar a esse remédio. Aí está o perigo de você tomar antibiótico sem prescrição médica. Tem que ter um médico prescrevendo. Não se pode tomar antibiótico direto, que pode ocasionar isso aqui. Ó. Os antibióticos não têm efeito sobre as bactérias que conseguiram sobreviver a eles. Aqui, ó. Variedade de bactérias, aplicação de antibiótico, bactérias sobreviventes, multiplicação das bactérias, antibiótico de novo e as bichinhas tudo aqui vivendo assim. Então, nós temos outro exemplo de processo evolutivo. De acordo com as características do ambiente, uma determinada variação pode ser vantajosa ou não. Aqui, ó, esses ratinhos brancos, lógico, eles não estão em muita evidência, vão sobreviver melhor do que esse preto que está em evidência aqui. Esse daqui, ó, vai ser muito predado, porque ele está em evidência, é visto rapidamente, mais do que esse. Porém, se esse ambiente mudar, esse mesmo ambiente sofrer uma modificação, quem vai se tornar evidente é o branquinho, então, obviamente, ele que vai entrar em extinção. E os pretinhos vão conseguir sobreviver. Aqui outro exemplo do processo evolutivo. Né? Exemplo clássico da seleção natural envolve mariposa biston betulária, existente nos bosques da Inglaterra, antes e depois da industrialização. Aqui nós temos antes o caulezinho da planta, todo branquinho, ó, e as mariposas claras, ó, prevalecendo aqui, diante das pretas. As pretas aqui, ó, foram devoradas, já são predadas rapidamente, porque elas estão em contraste com o caule do ambiente. Mudou o ambiente, o mesmo ambiente, sofreu uma modificação, poluição veio, ó, uma coisa externa a ela, poluiu e escureceu aqui o caule. Já as pretas já vão conseguir sobreviver mais do que as brancas, porque agora elas estão com um ambiente favorável a elas. Então elas aí, ó, vão sobreviver mais. Ok, obrigados amigos. Por hoje a aula está encerrada por hoje. Ok, amados, a aula foi essa. Vocês estudem para Deus ajudar, porque muito estuda, Deus ajuda. E vocês fazem o exercício da página 32 à página 35, ok? Beijão para vocês.